Com o passar do tempo, eles foram invadindo e destruindo as escolas, universidades, teatros, bibliotecas, sedes dos jornais, das revistas, das estações de rádio e TV e de todos os meios de comunicação. Como eram grandes, corpulentos e fortes, se apropriaram de todos os locais, inclusive mercados e feiras. Com seu apetite voraz, fuçavam e consumiam tudo o que encontravam pela frente, principalmente livros, revistas e jornais. Para quem conseguia ludibriar suas barreiras, só encontrava o resto, a xepa daquilo que não consumiram. Quem era descoberto em flagrante era destroçado e devorado por eles e os seus ossos largados no meio da rua. Com esse trecho do conto O Lamaçal, do livro Histórias Roubadas, do escritor Décio Torres Cruz, começo aqui agora mais um Poucas e Boas. E quero começar, minha gente, esse Poucas e Boas de hoje, informando a vocês que o livro Meu Herói é um Corrupto já está na área. São pouco mais de 30 exemplares que vieram para mim. São poucos, eu tenho que distribuir em algumas bibliotecas e também fazer algumas distribuições a colegas, mas está aqui. Teremos poucos para vender aqui na região. E eu pediria a vocês que aqueles que têm tempo e paciência, está lá no site do Clube dos Autores, né? E também está no Amazon, Submarino, Americanas, Estante Virtual também. À venda. E tem o formato livro, que é esse aqui, um calhamaço de 477 páginas, e também no formato digital, que é bem mais barato e você recebe na hora, para ler no seu computador, no seu tablet ou no seu smartphone. Aqui nós temos o livro que vem, claro, com uma dedicatória à Ana Dalva. Aqui vem o sumário do livro. Também nós temos aqui a abertura, a apresentação, que é feita pelo nosso amigo Heraldo Neves, também daqui de Heliópolis. Vocês conhecem muito bem, professor de História. E temos a introdução, que é uma homenagem que eu faço ao livro Quem Somos Nós na Fila do Pão, o livro do jornalista Christian Góes, lá de Aracaju. E começa então, os artigos são 253 artigos que eu publiquei de 2011 a 2021. Aqui tem um pouco da história da nossa região e um pouco também da história da Bahia e do Brasil. Tem artigo aqui para todos os gostos. Então, eu vou fazer uma parceria aí com algumas lojas aqui da região. Ainda não conversei com ninguém. Depois eu comunico aqui a vocês quais são os locais que estarão à venda, né? Foi o preço, minha gente, mais barato que eu consegui. O livro tem uma boa qualidade, mas ele não é... A folha não é no estilo fosco, não é daquela do Cariri Sangrento, por exemplo. Eu coloquei papel branco mesmo, para ficar mais barato, porque é muito grosso o livro, né? E ficaria bem mais caro. Eu, por exemplo, ia publicar pela editora de Cariri Sangrento, que é a Chiado, né? Mas saía por R$120, né? Eu optei pela Clube dos Autores, que
o preço é bem mais em conta, né? Vai sair por volta aí de seus R$ 62 quem compra lá no site, mas a entrega deve ficar em torno de R$ 70. Eu acho que é um preço, não é barato. Livro no Brasil nunca foi barato e não será agora que será, com toda essa crise em que vivemos. Mas está aí, Meu Herói é um Corrupto, 6º livro da minha carreira de escritor, que ainda não parou, viu? Ainda temos aí mais uns 6 ou 7 livros no projeto. Um já está bem adiantado, que é Doutor Berson, uma história que ocorre aqui entre Heliópolis, Cícero Dantas e Poço Verde. Acredito que eu termino daqui para fevereiro. O ano que vem nós publicaremos o nosso 7º livro. E estou também trabalhando a trilogia que eu falei para vocês, da história da família Alencar. O primeiro foi Cálice Sangrento. Depois tem a 2ª edição, que vai sair centrada na figura da fundadora lá do Cabrobó, né? Brígida Alencar. E o terceiro com a heroína da Revolução Pernambucana de 1817, que é a Bárbara Alencar. Mas vamos continuar, porque temos muitos assuntos para hoje. E vamos começar, minha gente, pelas enchentes. São muitos problemas. Olha, Poço Verde teve muitas ruas alagadas, nada de desastroso e tudo, mas alagou muitas ruas. O Rio Real, que liga Poço Verde à Ribeira do Amparo, ali na divisa, no povoado Rio Real, tem uma cena aí que eu quero que vocês vejam essa cena, que é um cara que atravessou, teve a coragem aí, atravessou e viralizou nas redes sociais. Atravessou ali o rio e conseguiu ultrapassar a água que estava chegando no meio da cabine do caminhão, né? Outra coisa também foi com relação a BA-220, aquela estrada que sai de Paripiranga, passa aí por Fátima, Cícero Dantas, vai lá para Euclides da Cunha, chega até Monte Santo. Essa rodovia, vocês estão vendo aí nesse vídeo, ela foi, a água passou por cima da rodovia e durante muito tempo as pessoas não puderam trafegar pela estrada. Fica entre Euclides da Cunha e Monte Santo. A SE 320, que liga Tobias Barreto a Itabaianinha, uma ponte, o rio cortou a estrada, foi ponte, foi um corte que teve lá na estrada. 3 carros caíram dentro, até agora que se sabe 2 pessoas morreram. Foram encontradas 4 pessoas, minha gente, que foram levadas pela água, que eles conseguiram segurar nas árvores e ficaram lá aguardando o rio abaixar. Foram socorridos, 4 pessoas estavam em cima de árvores. Vocês podem imaginar o sofrimento que essas pessoas passaram, né? Tobias Barreto, talvez tenha sido, minha gente, a cidade mais afetada. Vejam as imagens de Tobias Barreto, que além do corte que teve aí na estrada, que liga Tobias Barreto a Itabaiana, na SE 390, nós tivemos também um ônibus que caiu ali no Rio Real, na divisa entre Tobias Barreto e Lagoa Redonda, que é distrito de Itapicuru. Não temos notícia do senhor que caiu, o motorista do ônibus. Ele tentou passar e foi engolido pelas águas. Provavelmente está na lista desses 2 mortos aqui que nos chegaram, né? Não tenho a certeza. Por falar nisso, o prefeito Tobias Barreto, o Dilson de Agripino, gravou um vídeo nas redes sociais e eu vou repassar aqui para vocês perceberem como a situação ficou lá e quais as providências que as autoridades estão tomando para resolver essa situação. Lembrem-se, como o prefeito vai falar aí mesmo, Tobias Barreto fica entre 2 rios e os 2 rios transbordaram. Vejam aí. Tobias Barreto amanheceu com muitas chuvas, no estado inteiro muitas trovoadas, e de ontem para hoje o rio Jabibiri subiu, o Rio Real também subiu muito. Tobias Barreto está entre o Rio Real e o Rio Jabibiri,
Os dois rios se encontram e sobrecarregaram, né, a drenagem com muita chuva e inundou Tobias Barreto. Então, Tobias Barreto, nós estamos com um momento de dificuldade, muitos bairros baixos foram inundados. Já falei com o governador do estado, já falei com o DR, já falei com a CEDURB em Aracaju, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil. Defesa Civil já está em Tobias Barreto, usando botes para salvar as populações e tirar móveis, muita casa inundada. Então é um momento de dificuldade, mas é um momento de agradecimento a Deus por tudo. As equipes do município, todas em ação, e juntos estaremos tentando amenizar os problemas da população de Tobias Barreto. A gente segue trabalhando, chamando por Deus e pedindo a toda a população de Tobias Barreto que tenha muito cuidado. Neste momento salvou alguém que estava ilhado, aqui foi a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, sempre agradecendo a Deus, mas firme no trabalho. Bom, também tivemos problemas de alagamento no povoado Tapera do Lima, em Itapicuru. Lá também uma ponte que dá acesso ao povoado cedeu. E também Cícero Dantas teve um aguaceiro. Aliás, todas as chuvas que deram aqui na região provocaram aguaceiro em Cícero Dantas. Como a cidade fica entre morros, fica cercada de morros, então toda a chuva que dá ali, vocês podem imaginar as ruas, as águas como passam. E não é mole não. Cícero Dantas está enfrentando um problema danado com esse período de chuvas, né? Agora, minha gente, apesar disso, nossa região está bem servida de chuvas. Mas isso não está acontecendo, não é porque nossa região sempre foi bem servida de chuva, não é isso. É porque estão mexendo com a natureza. Olha aí essas imagens aí da barragem lá de Lagarto. Sangrou. Poucas horas de chuva suficientes para sangrar a barragem lá de Lagarto. Isso por quê, minha gente? Porque nós estamos, infelizmente, não estamos cuidando do clima, não estamos cuidando do bem nosso, de todos, bem coletivo, que é a natureza. Infelizmente, vocês vejam, por exemplo, na nossa região, não dá nem para contar nos dedos quais as prefeituras que estão tomando providência com relação à questão do lixo. Tudo isso afeta o meio ambiente. E aí, né, gera esse problema. Claro que lá o desmatamento da Amazônia também, né? Aquela coisa de querer desmatar tudo para plantar feijão, milho e também para criar gado. Nós não precisamos mais desmatar. Está comprovado que a quantidade de terras que temos agricultáveis hoje é suficiente para alimentar o mundo inteiro. Então é a ganância do homem que está fazendo isso. Infelizmente, a natureza está dando suas respostas, né? E nós vamos sofrer mais. Mudando um pouco de assunto, saindo agora da chuva, vamos para a questão de que aconteceu lá em Salvador. O prefeito José Mendonça recebeu um ônibus escolar, que já está aqui no município, prestando serviço à comunidade. Essa foto aí que vocês estão vendo, tem o secretário Danilo, secretário de Educação do Governo do Estado, tem o governador Rui Costa, tem também o futuro governador Jerônimo, né? Tem o próprio prefeito, a deputada Fátima Nunes e o Daniel, deputado federal, que teve alguns votos aqui em Heliópolis. E, segundo dizem, a emenda foi dele, para conseguir esse ônibus para cá. Então, vocês estão vendo aí, muito pouco esse ônibus para Heliópolis. Ele já está precisando muito mais. Acho que uns 4 carros resolveriam o problema de Heliópolis de transporte escolar. Porque os veículos têm que rodar muito tempo, as crianças têm que acordar muito cedo, chegam na escola tarde, né? E voltam para casa, muitos deles, agora com escola integral, tem gente saindo 5h30, 6 da manhã de casa, para chegar às 7, 7h30 da noite em casa. Então isso, e com o transporte direto, evidentemente esses estudantes chegariam bem mais cedo, poderiam dormir até um pouquinho mais tarde, chegariam bem mais cedo em casa. Então Heliópolis está precisando de pelo menos mais 3 amarelinhos desse aí, mas um já dá para evitar
problemas, alguns problemas, portanto. E por falar em Heliópolis, nós vamos aqui, minha gente, para demissão de servidores, que foi publicada no Diário Oficial do município. 62 filhos de Deus foram demitidos, né? E infelizmente a justificativa é a de sempre. Não podemos ultrapassar o limite na folha de pagamento, porque vamos cair na lei de responsabilidade fiscal. Verdade. O problema é que isso nunca muda. O problema é que isso não era para acontecer. E isso vem acontecendo em Heliópolis, há muitos anos, há muito tempo. Não é de agora, não. E cada prefeito que entra se mete a dizer que vai consertar o erro do anterior. E fazem as mesmas coisas que o anterior fizeram. Ou seja, não está adiantando nada a gente eleger as pessoas aqui para administrar o município. Nem é só em Heliópolis, não. Em vários lugares da região as pessoas cometem esses mesmos erros. Servidor deveria entrar na Prefeitura Municipal de Heliópolis, em qualquer órgão público, somente por concurso público. Ponto. Mas tem que ter cargo de confiança. É ali, a da estrutura ali do prefeito no gabinete e os secretários. Não há mais necessidade disso. Ficam colocando servidores para pagar dívidas políticas e muitas vezes o município não suporta isso. Aí todo mês de novembro, todo mês de dezembro, essas demissões acontecem. Aí lá para fevereiro, março, recontratam mais uma vez. Até o servidor que está nessa peleja aí, os 62, e dizem que vai ter mais, minha gente, vocês não estão tendo vantagem nenhuma. Como é que você está no emprego, que você não tem segurança que vai ficar a vida toda? Sem falar daqueles que estão aí, e tem muitos aí nessa lista, que não trabalham. Só tem um cargo, não querem o trabalho. Porque são chefes políticos ou pessoas que trabalharam na campanha e que houve promessa de que teriam emprego e não vão trabalhar. E fica por isso mesmo. 2 prefeitos aqui de Heliópolis, a gente deve, pelo menos nessa parte aí, de forma parcial, não foi total, eles não fizeram isso sempre, mas fizeram pelo menos uma vez, e não foi porque eles queriam, foi por força do Ministério Público, é bom que se diga, mas Aroaldo Barbosa e o Dinho fizeram concurso. Se hoje você tem um professor no município, em sua maioria, professores aí que estão há vários anos, entra prefeito, sai prefeito, eles estão lá no cargo dele, fazendo o serviço deles, foi graças ao concurso público. E isto parece estar desaparecendo, ninguém mais quer fazer concurso público. Então está na hora de abrir concurso público para as prefeituras, o Ministério Público tem que tomar alguma atitude, porque não pode isso continuar, está virando brincadeira. E aí você elege um prefeito com aquela proposta, de agora vai mudar. Não muda nada, repetem os mesmos erros, da mesma forma, você só mudou o administrador. Os vícios são, infelizmente, os mesmos. E, minha gente, para encerrar esse Poucas e Boas de hoje, Poucas e Boas de número 100, em vídeo, Poucas e Boas 100 em vídeo, um fato provavelmente relacionado à chuva, ninguém sabe, não houve maiores informações, mas um caminhão ficou atravessado ali na ladeira do Tijuco. Foi pouco tempo, não teve nenhum problema, a ladeira já foi desobstruída, a passagem está livre, mas o caminhão ficou atravessado, vejam aí as imagens que foram divulgadas aí nas redes sociais, mas já está tudo ok, não há mais problema nenhum. O único problema é só a BA-393 que
principalmente com essas chuvas agora, se ela já estava atrasada, com estas chuvas agora é que não vai mais para lugar nenhum. Uma outra coisa, um leitor aqui do Contraprosa e ouvinte nosso perguntou se eu não ia falar nada sobre a questão da falta de atendimento ambulatorial nas UBSs do município. Olha, veja bem, todas as UBSs, o que é que o prefeito fez? Deu férias coletivas a todos os funcionários das UBSs. E, em janeiro, tudo recomeça, né, normalmente. Eu acho que as férias têm que existir. Eu só acho que a única coisa que o prefeito errou foi dar férias coletivas. Ou seja, todo mundo está proibido de adoecer nesse período. Porque tem o posto lá, tem lá o pronto atendimento, 24 horas, é verdade, não vamos questionar isso, mas é para questões de emergência. E o atendimento ambulatorial? Aquelas coisas que têm que ser feitas. Um mal que você está sentindo aqui, que está lhe incomodando, não é emergência, mas exames, por exemplo, para fazer e tudo. Então eu acho isso muito perigoso. Dar as férias em períodos diferentes a cada UBS, para que a UBS que está em atividade absorva o atendimento daquela outra que está de férias. Agora, dar férias todas ao mesmo tempo, eu acho isso extremamente perigoso. E eu acho que o prefeito deve repensar essa questão mais uma vez. É isso por hoje. Mais um Poucas e Boas para você em vídeo, o de número 100. Um abraço a quem assistiu até aqui. Não se esqueça, nós precisamos que você se inscreva. Ainda estamos no projeto de chegar a 3.000 inscritos no final do ano. Um abraço, espalhe esse vídeo por aí e até uma outra oportunidade.